Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí começando mais uma live para a honra e glória do Senhor. Semana passada estávamos aí ausentes, né? Pois participamos de uma conferência e foi muito bom. O Senhor falou grandemente mais um elo com esse tema muito forte, a qual o Senhor nos confiou, chamado Quem é Você Diante de Deus. Espero que vocês fiquem à vontade aí em nosso meio. Já estou convidando aqui a pastora Eliette, missionária Maria Alice. A paz do Senhor, a senhora está boa? A paz do Senhor Jesus, missionária Ellen. Tudo bem com a Glória senhora? a Deus. Mais um dia, mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui em ação em prol do reino. Boa noite a todos que estão chegando. Nossa amiga Boni, lá da rede vizinha, lá do grupo, está aí presente conosco. Seja bem-vinda. Missionária Maria Alice também já está pronta aí para entrar, glória a Deus. E estamos aqui, né? Esse tema maravilhoso que vai se encerrar na semana que vem, falando sobre chamado, e hoje mesmo eu estava meditando sobre a sua ministração, né, a primeira ministração, que foi na quinta-feira retrasada, porque na quinta-feira teve a conferência, então não houve a live, né? E eu falei, Senhor, como que o Senhor é tremendo, né? O despertamento, né, que o Senhor trouxe ao povo dele, ao nosso coração, através da mensagem que você ministrou, e hoje não será diferente em nossas vidas. O Espírito Santo está presente em nosso meio, porque a palavra de Deus diz que onde houvesse duas ou mais pessoas, ali ele estaria presente, e ele está presente no meio de nós. Missionária Maria Alice está conseguindo subir, não? Dá um glória a Deus aí, missionária. Tô chamando. Ou a senhora pede para participar da live, por gentileza. É desse jeito. É desse jeito, ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus. Daqui a pouquinho ela vai conseguir entrar em nome de Jesus. Glória. Oi, Vaso. Saudade. Boa noite. Também com muita saudade de vocês. É bom estar de volta. Amém, Jesus. É um propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Enfim, é um chamado, né, irmãs? Como a missionária Maria Alice sempre diz, e eu trouxe isso para a minha vida, eu estou sempre falando essa frase agora. Deus não une pessoas, e sim propósitos. Ela sempre fala isso e eu, assim, tenho visto isso na minha vida, né? Deus tem me presenteado com o ministério, muitas pessoas ali pelo WhatsApp, e tem sido dessa forma. Eu tenho visto ali curas, milagres, testemunhos, e pela misericórdia do Senhor, Ele usando a nossa vida aí sem fronteiras. Porque na internet é desta forma, né? Sem fronteiras, nós podemos chegar em qualquer país, podemos chegar em qualquer estado, em qualquer bairro, em qualquer cidade. Esse é o poder que tem a internet, né? Como eu sempre falo, apesar de muitos usarem para o mal, que é uma faca de dois gumes, nós usamos em prol do reino de Deus. E Deus tem nos abençoado. Está fechado o microfone. É verdade. Tá bonita, missionária. Ela só fica sorrindo. Quem vai louvar em um louvor abençoado? Alguém trouxe algum louvor? Missionária Maria Alice. Amém. Glória a Deus, né? Vamos dar início ao que Deus tem preparado para a gente hoje. Vamos estar louvando, adorando ao nome do Senhor. Antes de louvar, se a irmã puder estar fazendo a oração da abertura. Eu ia passar para a missionária Ellen fazer a oração antes do Senhor. Tá. Então faz, missionária Ellen, a oração da abertura e depois a missionária Maria Alice louva ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já falava com a senhora, né, pastora? Eu sempre confundo. Amém. Aí, antes da oração, eu só vou deixar a reflexão, né? No Salmo 40, para a gente ser bem breve, porque como a gente está na conta nova, é uma horinha só de live, né?
e o Senhor confiou o Salmo 40, né? Sobre esperei com paciência no Senhor. E no versículo que fala, né? Ele tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os pés sobre a rocha. E nada mais, né? Do que a gente está vivendo esse mês. Quem somos nós diante de Deus? Porque a gente tem que ter essa consciência de que quem faz a transformação na gente é Deus. A gente, pela gente mesma, a gente não faz nada, né? Que o poder vem dele, a glória é dele, é tudo dele. Tudo que a gente faz é debaixo do poder dele, né? Se a gente intercede, se a gente ora, se a gente faz imposição de mão, tudo que a gente faz é sempre debaixo do poder e da autoridade dele. E que, né, a gente venha sempre nos diminuir para que o Senhor cresça em nós. E tudo que a gente vai fazer seja sempre pensando no nome para glorificar e engrandecer o nome dele. Nós temos que ser testemunhos vivos sempre, né? Onde a gente estiver, quando pessoas que não são do nosso convívio não estiverem perto da gente, a gente tem que dar um bom testemunho. E as pessoas olharem e falarem aquilo ali, aquela pessoa ali é crente. Essas somos nós diante de Deus. Hoje eu ouvi algo no ponto de ônibus que eu fiquei assim, a moça falou, eu dei uma paz Senhor para a menina, e ela falou assim, realmente crente tem um cheiro diferente. E assim, eu me assustei, né? Porque eu estava sentada do lado dela, aí a menina passou, me cumprimentou, eu dei a paz do Senhor, e ela falou, na hora que você sentou, eu vi que tinha algo diferente em você. Ela falou, crente tem um cheiro diferente, e eu vou levar isso para a vida, porque é assim que a gente tem que ser, né? Onde a gente estiver, a presença do Senhor, ela tem que ser real. E é isso. Amém. Glória a Deus. As irmãs me ajudem em oração, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Pai de misericórdia e graça, nessa noite rendemos graças, Senhor, por mais uma live, por mais um encontro. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, falando em Sua palavra, meditando, Senhor, na Sua palavra, que é o que realmente traz a verdadeira libertação, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua presença, que já é real e sensível em nosso meio. E o Senhor fala que se tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Senhor, ministra nossos corações. Obrigada pela vida de cada uma. Obrigada pela vida de cada um que entra nessa live ou que vai assistir depois. Senhor, trata no coração. Porque o Senhor é o coração, a chave é o coração. Senhor, visita a vida da pastora Eliette, dos seus familiares, a vida da missionária Maria Alice, dos seus familiares, aqui na minha casa, Senhor, porque essa live é um culto no lar, Senhor. Que o Senhor possa entrar aí, ó, nos ouvidos e nos corações de quem estiver escutando. Trata também, Senhor, nos louvores que serão entoados e na palavra que será ministrada. Que o Senhor possa tratar o nosso coração. E aquilo que as suas filhas não puderem falar, que o seu Espírito Santo venha nos preencher. Em nome de Jesus, fica à vontade, Senhor. Essa live é sua e esse projeto é seu para glorificar e honrar o seu nome sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Seu irmão passa a mão no rosto, só sai o filtro. Glória a Deus, né? O Senhor, Ele é bom todo o tempo. E nós rendemos graças ao Senhor por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas, né? Nós estamos muito alegres porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Estamos aí na metade do 5º mês para a honra e a glória do Senhor. Grandes coisas Ele tem feito, tem operado e vai fazer ainda mais porque os planos de Deus ninguém pode impedir, né? Os nossos planos podem ser frustrados, a gente pode largar no meio do caminho, podemos até mesmo desistir. Mas o nosso Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. E uma coisa que eu ouvi terça-feira, o pastor disse, Deus não deve nada para ninguém. Ele nunca fica devendo nada, né? Então, Ele paga as contas e Ele paga em dia, só que é no tempo dele. Então, aquilo que Ele te prometeu, na hora certa, né, virá até as suas mãos. E é aquela palavra que diz, né, que nós não recebemos porque pedimos mal. Nós devemos aprender a pedir ao Senhor algo que vá glorificar o nome dele na nossa vida. E não para a nossa própria exaltação. Porque se for para exaltar nós mesmos, Deus nos deixa conforme nós estamos. Porque a honra tem que ser dele, a glória tem que ser dele. Aqui tudo é para ele. Né? Esta live é para engrandecer o nome dele. A nossa vida é para glorificar o nome dele. Amém?
Nós estamos aí nesse propósito, que tem um lindo tema, né, que fala sobre chamar. E eu fico olhando para trás da nossa caminhada, tudo aquilo que o Senhor já vem tratando no nosso coração, e hoje Ele vem tratar conosco a respeito do nosso chamado, daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Não é verdade? Porque quando a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, é aquele que determina o que vai fazer com aquilo que o Senhor confiou. Né? Então, que nesta noite, através da ministração da serva do Senhor, vocês possam meditar naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, e que você possa ficar com essa reflexão, né? O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me confiado? A Bíblia, o nosso manual de instrução, ela vem trazer vários fatores sobre isso. Inclusive, num deles, ela fala sobre... Ela vem dizer sobre os servos, né? Onde foram distribuídos os talentos. Então, o servo bom e fiel é aquele que trabalha com aquilo que o Senhor confiou na mão dele. Então, que você possa ser como este servo bom e obediente. E não como aquele outro servo que simplesmente pegou e guardou porque tinha medo do Deus Altíssimo, da cobrança do Senhor. Né? Eu acredito até que ele quis dizer que tinha medo porque ele tinha preguiça, ele não quis trabalhar, e seja lá o que for. Ele preferiu falar que estava com medo. Enfim, seja lá qual for a sua desculpa que você deu até o dia de hoje, eu te convido a mudar o seu pensamento. Né? Que nessa live você possa sair daqui com um pensamento diferente, voltado realmente para cumprir aquilo que o Senhor determinou que fosse cumprido. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os meus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou eu o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor te convida nesta noite a ter Ele como prioridade. Qual que tem sido a sua prioridade? É muito daquilo que eu já falei, né, na minha oportunidade. Aproveita este momento para poder meditar naquilo que o Senhor quer falar contigo. Amém? Vamos entregar a vida da nossa pastora nas mãos do Senhor, para que ela possa ser o canal de bênção, o qual nós precisamos, para que ela possa ser usada de uma maneira sobrenatural nessa noite. Oremos ao Senhor. Deus, neste momento nós entregamos a vida da pastora Eliette nas tuas mãos. Deus, toma a vida da tua serva. Pai, que ela venha ser o instrumento da parte do Senhor.
Que através da vida dela nós possamos ser abençoados com a tua palavra. Palavra que transforma, que constrange, que renova. Palavra que liberta, porque só tu és o caminho, a verdade e a vida, e ela é um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha repreender em nosso meio todo ladrão de mensagem, todo inimigo que quer roubar esta palavra, de atingir o nosso coração, de ser semeado em terra boa, para que nós possamos assim seguir aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite de transformação através da ministração da tua palavra. Usa pastor Eliette com ousadia, com sabedoria, com entendimento, e que ela venha ser usada para falar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Pai, fala conosco porque a tua igreja ouve. Fala conosco, Jesus, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Amém? Glória a Deus. Assim eu passo o trabalho para a pastora Eliette, para que ela possa estar sendo usada pelo Senhor, sendo aí, né, a porta-voz de Deus nessa noite. Deixa Deus te usar, mulher. Fica à vontade. Fala conosco porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Sempre quando nós vamos ministrar uma palavra, ou cantar um louvor, sempre dá aquele friozinho na barriga. Acho gostoso esse friozinho. Antigamente, quando eu era mais jovem, não que eu sou velha, tá, gente? Quando eu comecei a sentir esse friozinho na barriga, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu entendi que nós não somos nada e que se ele não capacitar, que se ele não dirigir, não estiver na frente, nada, não vai sair nada. Então é ele que conduz tudo. Então eu louvo e agradeço a ele. E aí a gente começa a ministrar a palavra, daqui a pouco o Espírito Santo nos toma, e aí a gente esquece do frio na barriga, esquece de tudo. Se deixar, fala até mais de 1 hora. Instagram corta a live. Ah, meu pai, mas vamos lá, gente. Nós iremos meditar hoje aqui no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17. Mas antes, falar um pouquinho sobre o chamado, né? Chamado, né? Quem tem o chamado, foi chamado por Deus, né? Chamado para estar ali cumprindo uma missão, chamado para estar ali sendo uma ferramenta em todo o desenrolar dos planos de Deus, porque é isso que nós somos. Uma ferramenta em um plano tão imenso, né, de tamanha magnitude, e nós somos aí este pequeno instrumento. E junto com esse chamado, vem momentos, vem também circunstâncias, e hoje nós vamos falar sobre ter discernimento espiritual nesses momentos, nessas circunstâncias que em algum momento da vida daqueles que têm o chamado irá vir. E no momento que vier essa circunstância, que vier este momento do discernimento, é onde ali nós nos pomos a buscar a Deus mais, estarmos ali no centro da vontade, para não sairmos do foco, do chamado do Senhor Jesus. E nós vamos falar sobre o profeta Elias. O Senhor ministrou muito ao meu coração, desde quando, 2 semanas atrás, né, eu falei, é a minha vez, né, vai ser a 3ª semana, quando foi ver, veio aí a conferência, e eu com Elias e o Senhor falando ao meu coração, falei, amém, Jesus. Aí eu chego no culto terça-feira com a missionária Maria Alice, e está lá a pregação de Elias, falei, meu pai, isso é tremendo, né, muito forte. E eu trouxe aqui um pouco do que o Espírito Santo palestrou, do que ele falou ao meu coração, e eu vou dividir com os irmãos em nome de Jesus. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, irmãos? E o Senhor está na frente. Glória a Deus. Aqui no livro do profeta de 2 Reis, aqui capítulo 17, vai falar um pouquinho do ministério do profeta Elias. A Bíblia não vai dar introdução, falar ali da vida particular dele, vai falar somente do ministério. É algo assim muito rápido aqui do capítulo 17 de 1 Reis até ali no capítulo 2 de 2 Reis, vai estar ali relatando todo o ministério, né, o curto ministério do profeta Elias, né, porque depois ele foi ali arrebatado numa carruagem de fogo. Foi desta forma, né? E o significado da palavra discernimento
é a capacidade de compreender situações, separar, discernir entre o certo e o errado, capacidade também de avaliar as coisas com bom senso, ter clareza, ter juízo. Então, nós vamos ler essa palavra e nós vamos ver que, ao decorrer do chamado do profeta Elias, ele passou por esses momentos, por circunstâncias. Diz aqui no capítulo 17, começa a falar aqui da trajetória do ministério dele, porque o chamado é ministério, e vai dizer assim: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Ele começa o ministério dele em um momento crucial, onde já havia tido ali a divisão dos reinos, né? Israel se dividiu, reino norte, reino sul. Logo após ali a morte de Salomão, onde Roboão, o filho, assume ali o trono do pai, né? Mas ele não anda nos mandamentos do Senhor, e ali devido, né, como a gente sempre fala, né, o rei não tem sabedoria, o reino perece, então foi dividido ali o reino. Então, Elias, ele entra nessa hora, onde o reino está dividido, e o reino norte, ali, o pai de Acabe, um rei, ele faz alianças com os povos, com as outras populações, com os outros povos, e ali ele faz o casamento do rei Acabe com a Jezabel, né? Quem não conhece Jezabel, né? Quem não conhece a Jezabel? Se tem alguém que não conhece, coloca aí na live, comenta aí. Então ele faz essa aliança, e é uma época onde começa ali a idolatria, o paganismo, aonde eles levam a idolatria, e o povo de Israel começa a adorar o Baal, né? Baal Zebub, que significa Senhor das moscas, príncipe das moscas, o próprio Satanás, né? E o povo começa a adorar, começa a se prostrar diante dessa entidade, enfim, né, se afasta de Deus. E aí o Senhor coloca Elias nesse chamado para exortar aquele povo ao arrependimento, a uma mudança de conduta. E logo o Senhor coloca ali esta palavra na boca de Elias, né? Esse aviso, ó, vai haver seca. Logo aqui no versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis, ele fala, ó, vai haver seca. Vamos voltar aqui, perante cuja a face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, através da boca de Elias, ele ali profetizou, foi uma profecia, um aviso que Deus estava dando para aquele povo, e houve a fome, houve a seca, fome e miséria naquele reino, devido à desobediência ali do povo. Foi desta forma. E aí, o Espírito Santo palestrando comigo, e não é diferente, né, nos dias de hoje. Quando a pessoa ela tem um chamado, que Deus fala ao coração dela, não importa qual seja o chamado, tá, irmãos? Tem uns que têm chamados de missões, outros de evangelistas, né? Outros de obreiro, diácono, tem aquela irmãzinha que é do ciclo de oração que sustenta a igreja, não importa qual o chamado, mas quando chega naquele momento que o Senhor quer usar aquela pessoa como aquela ferramenta ali precisa em prol dos planos dele, o Senhor usa, e usa com autoridade. Uma das coisas que nós vemos aí logo de cara no profeta Elias, né, é a ousadia dele, a autoridade que ele exercia e a ousadia que ele tinha. E é isso que nós temos que ter. Muitas das vezes o Senhor nos coloca em situações onde que nós temos que profetizar e avisar pessoas que estão acima de nós. O rei era Acabe, não era Elias. O rei estava ali, estava liderando aquele povo, mas o Senhor mandou o profeta estar falando. Está avisando aquele reino que viria a fome, que viria a miséria, que viria a seca naquele lugar, né? Veio a seca, no caso, parou de chover, consequentemente, né? Nada se semeia, nada se cega, então vem o quê? A fome, vem a miséria. Então, muitas das vezes, no nosso chamado, o Senhor vai nos colocar para falar com alguém que está acima de nós,
Seja essa pessoa uma pessoa do ministério, talvez você tenha uma posição, é uma irmãzinha do ciclo de oração, e o Senhor vai estar usando você para falar ali com o pastor daquela igreja, vai estar usando você para falar ali com o apóstolo, com o missionário daquela determinada igreja, porque as coisas de Deus é desta forma. Aonde houver erro, Deus vai estar usando quem Ele quer, na hora que Ele quer, e o plano do Senhor vai seguir, porque os planos de Deus ninguém pode frustrar. Então Deus vai estar usando, né? Porque as pessoas ficam com aquela coisa, né, meninas? Ah, o pastor, o missionário, o fulano. São pessoas normais e são somente cargos eclesiásticos. Eu estou aqui, pastor Eliette, eu sou Eliette, sou que nem a Maria Alice, sou que nem a Ellen. Só que nós temos esses cargos eclesiásticos e o chamado ministerial que Deus nos deu. E por isso, pastora, por isso, missionários. Amém? Mas para Deus, quando Ele vê ali o erro, quando Ele vê a coisa errada, como estava naquele povo ali no Reino Norte, o paganismo, a idolatria, a prostituição, enfim, o pecado, Ele vai usar. Então não temas se em algum momento aí no teu chamado, no teu ministério, Deus mandar você avisar alguém para tomar juízo. Para tomar juízo. Para tomar juízo. E nesse momento você vai estar discernindo. Então, nesse primeiro momento, o profeta, ele está passando por aquele momento onde Deus começa a usar ele, avisa. E ele vai com autoridade e ele fala. Então, esse momento é muito bom, é quando o nosso chamado começa, e aí o Senhor começa a nos usar, vai. Quem tem discernimento entende que é Deus que está mandando, porque Deus, ele não confunde. Deus não deixa a gente confundido. Deixa eu beber só um pouquinho d'água, tá, gente? Senão começa o coffee. Deus não deixa a gente confundido. Quando Deus fala, Ele fala mesmo. Então, ele estava passando por esse primeiro momento, né? Essa circunstância aí de estar começando o seu ministério com toda a autoridade e ousadia. E eu quero falar para você nessa noite, se você tem o chamado do Senhor, que você possa ter autoridade e ousadia, independente do que você faz no corpo de Cristo, quem você é, você tem um chamado, então que você possa exercer essa autoridade. E esse momento é muito bom, né? Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre discernimento e que em alguns momentos do nosso chamado passamos por determinados momentos e circunstâncias e temos que nessa hora discernir em qual momento nós estamos passando e ali buscarmos a Deus mais e mais para não sairmos ali do centro da vontade do Senhor. Então ele está aí nesse primeiro momento, né? Vou pincelar, porque eu não vou ler do 17 do 1 Reis até o 2 Reis 2. Então você vê aí o primeiro momento, ele ministrando ali, dando um aviso que não iria chover. E depois, no versículo 2, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo assim, ó, retira-te daqui, vai para o Oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aí nós vamos ver um novo momento. Começou ele ali no chamado dele, ali com toda a autoridade, com toda a ousadia, avisando ao povo, profetizando ali que não haveria chuva naquele lugar, exercendo o chamado dele, e ele vai entrar em outro momento aqui, ó, um momento em que Deus manda ele se esconder. E eu falei, Jesus, fala no meu coração aí, papai. Fala no meu coração aí, desenrola esse rolo no meu coração, me dá esse entendimento para me estar dividindo aí com os meus irmãos. O Senhor manda ele se esconder, porque a partir do momento que ele abriu a boca dele e profetizou, você imagina o ódio que não só o rei Acabe, como Jezabel, como toda aquela população ficou de Elias. Porque você há de convir comigo que o povo ficou ali na seca, na fome e na miséria. E eles com certeza colocavam a culpa em quem? Em Elias, a culpa é dele, foi ele. Geralmente quando a pessoa está errada, ela pode ser, né, no caso, até escolhida por Deus. Mas aí ela cai em pecado, então ela perde.
ela perde a visão espiritual. Escamas nascem ali nos olhos dessa pessoa. Então, tudo que uma pessoa de Deus falar para ela, não vai ser certo, vai ser sempre errado, ela vai ter raiva, ela vai ter ódio. Então, você imagina o ódio, a fúria que Elias causou naquele povo. Então, Deus falou naquele momento, filhinho, vai lá, se esconde. Se esconde. Se esconde. Grande a fúria. E aí, queridos, é o que eu estou falando para vocês, da questão do discernimento. Acredito que Elias estava até então ali ligado com Deus. Muitas das vezes nós passamos situações no nosso chamado, aonde nós ficamos, meu Deus, por que, Senhor? Por quê? Porque você não buscou de Deus o discernimento. Você faz parte de um plano, querido, querida, que não vai ser frustrado. Fique tranquilo. É só você se deixar ser usado por Deus. Não vai ser frustrado o plano dele na sua vida. Amém? Não vai ser frustrado. Então é só você deixar Deus te guiar. Então neste momento Deus falou, esconda-se. E Elias se escondeu. Então há momentos na nossa vida que o Senhor nos esconde. Nos esconde nos braços dele. Ficamos ali guardadinhos nos braços do Senhor. Para quê, pastora? Para que o Senhor possa nos alimentar como alimentou aqui Elias, para que o Senhor possa nos dar ali a direção, nos fortalecer para o próximo passo. Para o próximo passo. Às vezes acontece da pessoa ali em meia caminhada, ela ter que parar por algum motivo. Acontece. Às vezes é alguém, né? Um enviadinho, uma enviadinha, né? Um enviado, uma enviada ali. Vem tentando ali frustrar os planos de Deus na sua vida, aí te tira de um cargo, te coloca lá embaixo, te humilha. Bobo é ele. Por quê? Porque os planos de Deus não vai se frustrar jamais. E se ele chamou você, meu amigo, é só você ficar ali, ó, em obediência a ele, no centro da vontade dele, que vai se cumprir de qualquer forma, alguns querendo ou não, alguns se mordendo ou não. Aquele povo estava se mordendo a respeito de Elias. Deus falou, deixa eu esconder o meu servo. E é aquele momento que Deus está te guardando. Também pode acontecer outro tipo de situação. Acontecer como aconteceu comigo, tive derrame, a paralisia no rosto. Foi um momento que eu parei ali de fazer a obra de Deus, entre aspas, né? Porque eu chegava cedinho na igreja com o rosto torto, para ninguém me ver, e louvava lá de dentro do estúdio da igreja. Mas em nenhum momento eu questionei a Deus. Mas aos olhos naturais parecia o quê? Acabou. A obreira, né? Na época eu era obreira da casa de Deus, a obreira está doente, a obreira, será que ela está em pecado, né? Muitos pensam, né? Será que ela está em pecado? Mas foi numa época que eu estava ali no meu primeiro amor a Deus. É uma coisa assim que você olha, meu Deus, por que aconteceu isso, né? Mas faz parte. É aquele momento, então, que você tem que estar discernindo o que está acontecendo com você. Deus, naquele momento, estava me guardando. Deus, naquele momento, estava me alimentando para o próximo passo que eu iria dar no desenrolar dos planos do Senhor. E é desta forma. Podem tentar parar você. Podem tentar se levantar, podem tentar te moer, né, Sarai Maria Alice? Pode tentar te moer, não vai moer. Por quê? Deus, querido, quando escolhe alguém, ai daquele que se levanta. E aí ele estava passando por esse momento ali escondido. Me lembrei aqui da pastora Jussiara, que também comentou aqui na live, um momento da vida dela que ela teve ali que se desligar do ministério do outro ministério para cuidar da saúde. Ela que já estava entrando ali em colapso. E aí, aos olhos naturais, quem estava ali naquele ministério olhou e falou, voltou atrás, tirou a mão do arado, é uma fracassada, né? O pessoal gosta, né, de falar, mas não, era um momento que Deus estava guardando ela, escondendo ela, para fazer o que ele está fazendo hoje na vida dela. Que Deus é lindo para o próximo passo. Então Deus escondeu Elias, e o interessante aqui é que a água vinha daquele ribeiro para ele, aquela água fresca vinha para ele, e Deus mandava os corvos alimentar Elias.
Em nenhum momento o homem de Deus passou necessidade. Olha aí que maravilha. Deus sustentou ele em todo o tempo. Então não importa no teu chamado, se você estiver passando por este momento, aonde te excluíram, aonde tentaram entulhar os poços, que não vão conseguir. Se entulha um poço aqui, Deus abre outro ali. Entulha um poço acolá, Deus abre outro cá. Amém, queridos? Então não importa se tentaram entulhar os poços. Deus, ele te guarda. Então aí a importância, voltando aqui no discernimento, da pessoa discernir, porque se ela não discernir, nessa hora ela começa a questionar a Deus. Nesta hora entra a mágoa no coração. Nesta hora entra o ressentimento. E aí sim a pessoa, porque Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Nós somos uma ferramenta. Mas no momento que você parar, Deus pega outro. Não, pastor Eliette, não quero não, Deus. Entra aí, missionária Maria Alice. Segue aí com Mulheres em Ação. Vai continuar, meu amigo. Então, temos que ter o discernimento, porque na hora que vem esses momentos, essas circunstâncias ao decorrer do nosso chamado, se nós não tivermos o discernimento, a gente fica maluco. Porque é aquele pastor da sua igreja que você admirava, que de repente começa a te perseguir. Aí se você não tiver entendimento, você sai da igreja, ou você fica com mágoa, ou você volta para o mundo. Muitos estão no mundo hoje em dia, muitos estão mortos espiritualmente falando, porque não tiveram discernimento. Não tiveram esse discernimento. Então, como a missionária Maria Alice falou, que a cada quinta-feira o Senhor vai só entrelaçando, vai só complementando as coisas. Né? Veio a semana passada sobre, missionária Ellen falando aí sobre o despertamento, que Deus nos faz voltar, às vezes, em determinadas situações da vida, para podermos acordar, não é isso? E voltando aqui na mensagem da semana passada, se Moisés tivesse tido discernimento em várias situações do chamado dele, talvez ele teria entrado na Terra Prometida. Então nós temos que ter discernimento em todo momento. No momento que Deus manda você abrir a sua boca com autoridade, falar, doa quem doer, porque Ele confirma no seu coração, Ele não é Deus de confusão. E aquele momento onde que você vai ficar escondido no Senhor. Aquela coisa, você vai sair de cena. Muitos vão pensar que você perdeu, muitos vão pensar que não existe mais vida, muitos vão pensar que tudo acabou, mas nada. É só Deus te alimentando, é só Deus te fortalecendo para um novo passo ali no desenrolar do plano dele. E aí diz a palavra de Deus que os corvos sustentou Elias. E o interessante, irmãos, que quando nós passamos por esse momento ali, que o Senhor está nos escondendo, e muitas das vezes não entendendo nada, por quê, Senhor, vários porquê dentro da nossa mente, mesmo naqueles momentos críticos, né, que achamos que Deus não está nem ouvindo, é que o Senhor está nos usando para abençoar outras vidas. Aí eu lá com o rosto todo torto dentro daquele estúdio, onde a voz não saía, a boca toda torta, não dá nem para fazer, gente, era horrível. Não bebia nem água, caía tudo pela roupa. E eu ali dentro daquele estúdio puxando a voz da garganta, e a voz enrolava, e a lágrima descendo, e passou ali 7 meses eu ali dentro. E quando eu saio ali fora, eu vou descobrir que uma moça passando lá na calçada, ouviu a voz, né? Entrou, Deus tocou, se converteu, batizou. Em 7 meses, uma alma foi ganha para Jesus. Então, mesmo naqueles momentos onde o Senhor está te escondendo, é um momento que Deus está te usando também para abençoar outras pessoas. Você quer dizer o que com isso, pastora? Que o chamado não para. Muda-se as circunstâncias. E aí você tem que ter discernimento para entender o que Deus está fazendo. Por isso, é preciso estar buscando a Deus. Mudou a circunstância, mudou ali aquele momento, vai buscar a Deus, vai orar a Deus, vai ter mais intimidade, vai estar ali no centro da vontade para você ouvir Deus e poder discernir, né? Discernimento significa o quê? A capacidade de compreender situações. Isso é discernir. Separar o certo do errado, capacidade de avaliar, né, com bom senso, ter clareza, ter juízo. Então, na hora que vem essas mudanças ali nas situações do nosso chamado, nós temos que ter juízo, pé no chão, a gente sai fazendo um monte de loucura,
A gente tem que ter essa clareza, e essa clareza quem nos dá é Deus. Essa clareza quem nos dá é o Espírito Santo. Então ali você vai seguindo, aqui eu não vou ler não, tá, gente? Você vai seguindo aqui, vai chegar aqui na viúva de Sarepta, né? A viúva de Sarepta, e Deus, ele usa Elias ali novamente, com autoridade. Você vê, Elias pede logo para a mulher um copo com água, em uma época de seca. O homem era ousado demais. E ele pede um copo com água, logo em seguida ele pede que faça um bolo para ele pequeno, onde aquela mulher disse que ela só tem um pouco de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um último bolo e vou morrer com meu filho de fome. Mas ele fala, não, vai lá, faz um pequeno para mim primeiro. E Deus, ele supriu aí, como nós conhecemos aí o milagre. Se você não conhece, eu convido a você que está assistindo essa live a pegar do capítulo 17 de 1 Reis até ali o capítulo 2, aonde ele é arrebatado ali na carruagem de fogo. E aí segue a palavra aqui dizendo que Deus abençoou grandiosamente aquela mulher através do chamado que ele tinha na vida de Elias. Não somente a fartura veio na vida dela, Deus supriu, né? Foi a providência ali na vida dela, mas também você segue aqui lendo, você vai ver ali o filho dela que morre e Elias também ressuscita. Então, saiba você que tem o chamado, seja lá qual for o momento, a circunstância, a fase que você esteja vivendo, saiba que Deus vai estar sempre te usando. Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos, Senhor, eu tenho passado tanta coisa na minha vida. Eu tenho passado tanta coisa na minha vida, o que eu tenho para oferecer, Senhor? Para essas pessoas que estão ali sedentas, querendo me ouvir, querendo uma oração, querendo uma ministração, o que eu tenho para oferecer? Deus fala, o chamado, eu te chamei, quem vai te capacitar sou eu. É Deus que capacita. Capacitou Moisés ali, que era gago. Imagina Moisés lá na frente de Faraó. Faraó. Então, Deus capacitou, colocou logo ali o Arão para estar falando. Deus, ele faz dessa forma, gente. Estou brincando, viu? Deus, ele faz desta forma, Deus faz desta maneira. E Deus capacitou também Elias. Ele vai seguindo aqui o ministério dele. Glória a Deus, aleluia. E aí acontece ali o milagre na vida da viúva. A viúva reconhece que verdadeiramente Deus era com Elias. Aí já vamos aqui para o capítulo 18, onde ele se apresenta ali ao rei Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então ele vai ali, se apresenta a Acabe, se você continuar lendo, vai ser todo aquele episódio ali no Monte Carmelo, aonde ele pede lá para o Acabe, né, mandar ali 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Ácer, acho que é assim que fala, e sobem ali e acontece todo aquele mover, onde o nome do Senhor é glorificado, onde eles ficam ali clamando a Baal, se cortam, e Elias, né, ousado como é, né, debocha, né, talvez o Deus de vocês deve estar dormindo, né, e aí, de repente, Elias vai, restaura o altar, né, muito interessante o Espírito Santo falando ao meu coração sobre isso, porque ele pede a Acabe para levar todo o povo ali, todo o povo, também os profetas de Baal e os profetas de Ácera, todos ali naquele momento. O povo estava afastado, o povo estava desviado, o altar do povo estava quebrado. Tinha que haver uma restauração. Então, naquele momento, a Bíblia vai dizer que Elias, ele restaura aquele altar onde ele vai colocar ali o sacrifício. Ele restaura aquele altar ali simbolicamente. E aquilo ali foi a restauração dos corações naquele momento. Porque quando o fogo desce, meu irmão, naquele local, lambendo a água, lambendo o sacrifício, lambendo tudo, aquele povo, naquele momento, teve o seu altar reconstruído. Reconstruído. E é isso que nós fomos chamados para fazer nessa terra. Reconstruir altares. Reconstruir altares. É o chamado. Então Elias, naquele momento, ó,
Está vivendo já um terceiro momento, um momento onde a glória de Deus desceu e onde a cabeça de Elias foi exaltada, onde todos tiveram que reconhecer que só o Senhor era Deus. Então é bom quando a gente vive esse momento, né? Quando Deus pega e nos exalta. É maravilhoso quando as pessoas veem Deus na nossa vida, principalmente aqueles que querem, né? Desejam o nosso mal. É tão maravilhoso quando Deus nos exalta, como levantou ali a cabeça de Elias. Elias estava ali, ó, cheio da presença. Deus usou ele tremendamente, reconstruiu altares naquele momento, e o povo ali se voltou para Deus naquele momento e matou todos aqueles profetas, foram todos mortos a fio da espada ali, e o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Então há momentos que o Senhor vai pegar você e vai exaltar a sua cabeça. Vai exaltar você diante de todos. De todos. E você irá ser usado como instrumento restaurador de vidas. Restaurador de altar. E aí a Bíblia segue dizendo aqui. Elias, 17, Elias e os profetas de Baal. Vou pular aqui. Versículo 38 do capítulo 18 vai falar aí, né? Que eu ministrei aqui. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Aí vai seguindo a palavra dizendo. E sucedeu, versículo 44, né? E sucedeu que a sétima vez disse: eis que uma pequena nuvem, como na mão de um homem, subindo ao mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Aqui foi o profeta Elias mandando o moço dele subir lá e ver se havia algum sinal de chuva. Então, o moço de Elias sobe lá e vê que havia uma pequena nuvem. Mas aquele ali já era um sinal de Deus que a chuva iria descer. Então, a chuva desceu realmente, depois que aquela idolatria, depois que aquele paganismo foi jogado por terra, que o altar dos corações daquele povo foi ali restaurado, a chuva desceu. E é desta maneira que Deus faz. Deus, ele nunca vai operar milagre no meio do pecado. Né? Assim, vamos sem sair aqui do contexto. Deus, ele nunca vai operar as maravilhas dele. Com Deus a gente não barganha, não tem como. A partir do momento que os corações se voltaram para Deus, a chuva desceu. A chuva representa aqui a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E a bênção dele só vem para as nossas vidas quando nós nos entregamos a ele. É buscar o reino dele, a justiça dele, uma vida de temor, uma vida de santidade e obediência. E aí a chuva vem sobre as nossas vidas, no tempo certo. Então, aprove Deus ali, escolher Elias nesse chamado de exortação, com ousadia, chegar ali mesmo e confrontar aquele povo, para que houvesse ali um arrependimento e o povo pudesse ali voltar ao seu juízo. Voltar ao seu juízo e reconhecer que só Deus poderia fazer algo tão grandioso daquela forma. E o povo ali se levantou e tirou toda aquela idolatria. E aí a palavra vai seguindo aqui, capítulo 19, né, quando a Jezabel, ali irado, o demônio, né, Jezabel ali irada, né, representa o próprio Satanás, né, gente? Diga-se de passagem, né? Ali irada contra Elias, ela se levanta de uma tal forma e vendo ele que se levantou e para escapar com vida, fugiu. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, né? A palavra fugiu, né? São mínimos detalhes que a gente vê, na Bíblia, que nós temos que ficar atentos. E eu costumo dizer, se o Senhor deixou na Bíblia, é porque ele queria e quer ensinar algo para o seu povo. Então aqui a gente vê Elias fugindo. E muitas das vezes é isso que acontece. No decorrer da nossa caminhada, do nosso chamado, vem uma determinada situação e muitas das vezes
nós fugimos do nosso chamado. E a pior coisa que tem é quando a pessoa foge do chamado de Deus. Elias ali com medo fugiu. Sim, até entendo. Jezabel já havia matado todos os profetas. Só havia ele. O coração dele temeu. Ele fugiu. Ele fugiu e vai dizer aqui, fugiu e chegando em Berseba, que é de Judá, deixou o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Você vê aí que ele deixou o moço, ele quis se isolar. Ele quis se isolar, ele deixou o moço. O moço naquela época era aquele servo que estava sempre com o profeta em todos os momentos. Mas ele quis ficar sozinho, que fugiu, quis se isolar. E eu, assim, meditando nessa palavra, a gente começa a perceber assim, que nesse momento ali na vida de Elias, faltou esse discernimento de entender que ele era essa ferramenta e que os planos de Deus iriam se cumprir. Ele viu tantas maravilhas, ele viu o fogo cair do céu, ele viu tantas coisas acontecer, mas nesse momento ele fugiu, nesse momento ele se isolou. E quantas vezes, né, isso acontece? Quantas são as vezes que isso acontece? Mediante aquela situação que você está vivendo, você quer se isolar, e isso nada mais é do que um princípio de depressão. A gente pode dizer que Elias ele entrou em depressão, porque ministério é bênção, chamado é ministério, e muitas das vezes, se você não tiver o discernimento, o ministério mata. Naquele momento ele não teve o discernimento. Foi isso que o Espírito Santo palestrou em meu coração. Ele fugiu. E aí segue a Bíblia dizendo ali que ele sentou debaixo do zimbro, pediu para si até a morte. E disse, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Quem somos nós para falar com Deus? O Senhor nos deu um chamado, te chamou, ó, e você virar para Deus, ai Deus, cansei, basta. Mas quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, por falta de discernimento, quantas pessoas que por falta de discernimento ficam incapazes de compreender aquilo que está acontecendo com ela naquele exato momento. E ela não fala com a boca como Elias falou, né? Elias era muito ousado, Senhor, basta. Mas ela simplesmente ela para. Simplesmente ela para. Ela foge, ela para. Quantos ministérios nós vemos aí, meus irmãos? Quantas pessoas aí que seus ministérios atrasados, porque ela parou, porque ela falou, basta, isso não é para mim, porque alguém falou. Veio até na minha mente agora aqui aquele pastor famoso aí, pastor Antônio Júnior, está aí com mais de 12 milhões de seguidores, levando a palavra de Deus ao mundo todo. E ele falou que em um determinado momento ali do ministério, do chamado dele, ele pregou em um culto, aí depois do culto alguém chegou para ele, alguém maior que ele ali, no cargo eclesiástico, falou para ele, olha, você não tem o dom da pregação, você não nasceu para ser pastor. Quando você prega, as pessoas dormem. Olha que coisa. Quando você prega, você causa sono nas pessoas. Você imagina se nesse momento ele não conseguisse discernir. Estaria morto hoje. Estaria fora do plano de Deus. Então nós temos que discernir em todo o tempo. Então Elias fala basta. Quem somos nós, queridos, para falar basta com o Senhor? Se o Senhor confiou algo em nossas mãos, quem somos nós para falar, Senhor, chega, eu não quero mais. Nós não temos mais querer. Nós não temos livre-arbítrio. Que isso, pastor? Está errado, tem alguma coisa errada. Eu vou te explicar. Quando você está aí, quando você entra para a igreja, você está no leitinho, aí você ouve aquela palavra de livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você entende quem é você no mundo espiritual, entende a sua identidade, seu chamado, não tem dessa de livre-arbítrio. O Senhor pegou você, colocou você ali como ponte, como ferramenta, num plano grandioso. Então você está ali e vai cumprir esse chamado. Então,
você não tem mais livre-arbítrio de falar, Senhor, eu não quero. Senhor, eu não vou. E se fugir é pior, né, gente? Ficar ali debaixo da mão do inimigo é fácil. Em nome de Jesus, sai. Mas ficar debaixo das mãos de Deus, não queira, não. Não queira, não. Tem muitos que estão mortos espiritualmente porque não souberam discernir aquela situação, aquele momento que estavam vivendo. Será momento deles usarem a palavra com ousadia, como Elias, lá no comecinho, no versículo 1, capítulo 17, avisou o povo da seca com toda a ousadia. Tem pessoas que se calam, sentem medo, não vou falar isso com fulano, não. Será que é Deus? Gente, quando nós temos um chamado, ele confirma no nosso coração. Depois ele passou por aquele momento que Deus escondeu ele. Você tem tempo de esconder, você tem tempo de parar, você tem tempo de ficar com a boca fechada. Fique tranquilo, é o Senhor cuidando de você, te alimentando, te fortalecendo para você dar o próximo passo. E agora está aqui Elias. Depois de Deus ter exaltado ele diante dos profetas de Baal, aquela coisa maravilhosa acontecendo, altares sendo restaurados, corações se voltaram para Deus através da vida dele. Depois disso tudo, ele foge. Foge, pede a morte, fala, Senhor, basta. Aqui eu não estou aqui para julgar o profeta, porque a gente prega, mas se coloque no lugar dele. Eu e as meninas aqui, as profetas do Senhor, as profetisas, é só no sentido figurado, vamos dizer assim, é só, né, estou conjecturando, vamos dizer. Mas né, eu e as meninas aqui, né? Eu e a missionária Maria Alice já saímos de cena. Jezabel já veio, já nos tirou de cena. Restou só a missionária Ellen. Jezabel está com fúria em cima da vida dela. Seria fácil, missionária Ellen, continuar aqui? Jezabel falando, olha, missionária Ellen, se você continuar nessa live, você vai morrer. Como a pastora Eliette morreu, como a missionária Maria Alice morreu, vai morrer também. Seria fácil abrir a live e continuar? Talvez você também fugiria, eu fugiria, a missionária fugiria, mas eu não estou aqui para ajudar o profeta. Eu só estou aqui aprendendo com situações. Então, se Deus deixou algo na palavra, é para a gente aprender. Eu aprendo aqui que eu não devo seguir o exemplo do profeta Elias neste exato momento, onde ele pediu Deus a morte, onde ele falou basta. A última palavra vem de Deus, não é nossa. Deus ainda queria usar grandiosamente a vida dele. E aí nós continuamos lendo ali, Deus falou com ele, Deus, versículo 6, Deus 5 vai dizer que ele deitou, dormiu debaixo do zimbro. Então o Senhor, ele, pela misericórdia, né? Porque o Senhor é um Deus misericordioso, graças a Deus por isso, e ele mandou o anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu, bebeu, e tornou-se a deitar-se. E Deus é misericordioso. Novamente o anjo do Senhor voltou, em uma segunda vez, e tocou e disse, levanta-te, come, porque será muito longo o caminho. Então o caminho dele seria longo ainda. Não era o fim ainda. Não era tempo de Elias parar. Ainda bem que a misericórdia do Senhor vem, né? Semana passada falou sobre despertamento. Ainda bem que o anjo do Senhor foi ali, desperta o tu que dormes. Acorda, Elias. O caminho é longo, a caminhada é longa. Vambora, meu filho. A misericórdia de Deus alcançou ali Elias. E no versículo 8 diz que falou assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Aí você vê aqui que maravilha, né? O anjo alimentou ali o profeta Elias e ele, naquela caminhada, durante 40 dias e 40 noites, aquela refeição ali sustentou ele. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo que ele capacita, é ele que capacita. Estava ali o profeta cheio de depressão, porque se deixarmos, pessoas, né? Pessoas tentam nos matar. No decorrer da nossa caminhada, do nosso chamado, pessoas tentam nos matar. Tentam. Orações contrárias,
Onde já se viu, gente? É oração contrária. Acho que é a oração contrária de uma pessoa que se diz filha de Deus, que se diz filho de Deus, de um crente, é pior do que uma macumba, é pior do que um feitiço. Porque quem está lá na feitiçaria, quem está lá na macumba,